Olá, família lá do B. Como eu já tinha dito, eu gostaria de voltar a falar sobre o caso da Ana Sofia com boas notícias. E eu acredito que o que eu tenho para dizer hoje possa ser, sim, boa notícia. O canal começou um pouco depois de tudo que aconteceu com a Ana Sofia. E como eu já dizia desde o início, o caso da Ana Sofia é um caso à parte. Não é um caso de desaparecimento de criança. É um caso que abre um leque, que abrange um monte de assuntos para a gente abordar. Pouco mais de 1 ano e 4 meses, quase chegando a 1 ano e 5 meses, aparece uma notícia bombástica. Na verdade, essa é uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas que realmente hoje cabe. Notícia essa que pode mudar absolutamente tudo, absolutamente todo o rumo dessa investigação que desde o início deixou a gente que conhece um pouquinho do que é o trabalho de investigação de cabelo em pé sem conseguir dormir. Para mim, aconteceu uma coincidência. Vocês sabem que eu acredito, né, em espiritualidade, então de repente isso não foi uma coincidência. Ontem eu vi uma postagem no grupo do meu amigo Romildo, inclusive abraço pro meu amigo Romildo, abraço doutora Gabriele Piedade, tá sumida, né? Eu vi sua live para conseguir me embasar um pouquinho melhor, para saber um pouco mais do que está acontecendo. E esse vídeo, que eu infelizmente não vou nem me lembrar quem foi que postou, e acabei tendo que apagar as mensagens, porque a memória do meu celular ainda é muito curtinha para conseguir gravar. Infelizmente eu acabo perdendo muita coisa importante. Mas acontece que foi uma coisa tão linda, a forma com que a pessoa fez a montagem das fotos, a música, trouxe um monte de lembrança e não teve como não chorar. Tudo que se refere a Ana Sofia, é impossível não se comover, impossível parar de pensar no que pode ter acontecido realmente com ela, impossível esquecer a Ana Sofia. Acho que há uns 2 vídeos atrás, uma pessoa colocou no comentário que parecia que eu tava chorando. Deixa eu me justificar antes aqui, tá, pessoal? Eu tenho crises de asma, tive recentemente, estou muito melhor, porém não é uma coisa que sara 100% da noite pro dia. Então, eu vou ficar um pouco fanha ainda durante algum tempo. Então eu peço para vocês que me perdoem por isso e tentem se atentar no conteúdo, nas informações que eu tenho para passar para vocês. Acabei nem colocando o microfone hoje, que era para não agravar ainda mais nessa situação, mas o que importa aqui é exatamente o conteúdo. Algumas pessoas ainda me pedem para falar mais sobre a Ana Sofia. Eu fiz uma promessa para vocês no último vídeo que eu não vou ficar vindo aqui toda semana para falar sobre ela, porque eu acho que isso é uma exploração à dor da família. E outra, não tem assunto para ficar toda hora falando sobre isso. O país inteiro é dividido em torno de se houve culpa, se houve abandono de incapaz, que é algo que alguns youtubers têm explorado bastante. Só que eu acho que esse assunto já deu. Ficar olhando uma situação de fora, sem conhecer cultura. Gente, o nosso país é extremamente rico em cultura. No caso da Madeleine, houve muito ataque também aos pais dela em relação a esse tal abandono de incapaz. Acontece que não cabe a nós esse julgamento, porque cada estado aqui
parece um país diferente. Geograficamente falando, o Brasil é imenso. Então não cabe a nós entrar nesse mérito. O que a gente tinha que falar já foi falado. As opiniões que tinham que ser expostas a respeito disso já foram expostas. E justamente por esse motivo geográfico, país enorme, culturas diferentes, julgamentos aqui são incabíveis. E outra, vocês também conhecem muito bem o meu pensamento. Às vezes eu falo sobre caso de SKs e não gosto de julgar, porque eu não sei a vida deles, o que levou eles a isso. Nada justifica. Porém, se for uma patologia mental, quem somos nós? Só tem um que pode fazer esse julgamento. Bom, vamos tentar ir direto ao assunto. Há algumas semanas, a gente recebeu a infeliz notícia de que o caso da Ana Sofia havia sido arquivado, o que frustrou imensamente todo mundo que tem interesse na Ana Sofia, onde ela tá, o que ela passou, o que ela tá passando. Mas a notícia bombástica de hoje pode mudar completamente o rumo dessa história. Qual é essa notícia? A gente fica sem saber exatamente se com o passar do tempo os anjos foram lá martelando na cabeça de alguém, mas surpreendentemente o Ministério Público decreta a prisão do Dr. Valdir, advogado da família da Sofia. Embora a causa ou motivo desse pedido de prisão não esteja diretamente ligado ao caso, ele vinha respondendo um processo por apropriação indébita. E no dia de uma audiência de extrema importância, ele simplesmente não aparece. Então, ele é dado como foragido. Quando você é convocado por uma autoridade e você não comparece, tem consequências. Claro que nós não sabemos o motivo dele não ter comparecido, porém, essas consequências podem ser muito favoráveis a quem não esqueceu e nem nunca vai esquecer da Sofia. Mesmo o caso que ele estava respondendo não tendo absolutamente nada a ver com o caso da Ana Sofia, compromete e muito essa investigação ou essa não investigação que foi feita, tendo em vista que a conduta desse advogado, que já vinha sendo questionada por nós há muito tempo, com isso tudo, comprova-se que realmente não é das melhores. Toda a nossa desconfiança em torno das atitudes ou da falta delas a respeito desse senhor Valdir acabou de ser corroborado que nós tínhamos razão e que o que nós estávamos falando não era teoria da conspiração. Realmente o caráter desse senhor é extremamente questionável. E agora, todos nós que criamos um certo vínculo com a Sofia, queremos saber como fica a situação do caso Ana Sofia. Minha opinião, a investigação, o caso todo, deveria ser anulado e recomeçado do zero. Se eu tenho consciência disso que eu tô falando, sim, eu tenho. Eu tenho consciência dos custos, assim como eu tenho consciência da memória das testemunhas, e acho que quem não tem consciência de nada disso, na verdade, são os profissionais que estiveram envolvidos nessa investigação. Uma outra coisa, começando-se isso do zero, os profissionais deveriam todos serem substituídos, pessoas de fora de Bananeiras,
pessoas realmente imparciais, porque tudo o que nós vimos, vocês devem se lembrar dos vídeos que eu fiz embasados no inquérito, 1092 páginas de inquérito. Nunca na minha vida eu tinha visto algo assim tão grandioso. A hora que eu peguei aquilo, foi a impressão que eu tive, mas era tanto mimimi, blá 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 e repetição, que aquela empolgação que eu fiquei de imediato acabou na terceira página. Minha opinião, eu vou deixar bem clara aqui. Toda a investigação deveria ser anulada e refeita do zero por profissionais imparciais, porque ficou muito claro que os profissionais de lá da área temem ou estão na folha de pagamento de alguém. Vocês também devem se lembrar que não há muito tempo eu vim esclarecer algumas coisas para vocês. Como eu disse, tudo isso com a Ana Sofia foi praticamente no início do meu canal. Eu ainda tinha muita insegurança. E eu falei para vocês a respeito da lista de produtores de conteúdo que estavam sendo processados. E é claro que isso acabou me deixando com um pouco de medo. Porém, hoje eu tenho apoio para saber o que eu posso e o que eu não posso falar. Dentro daquela lista, realmente tinha umas pessoas que, mesmo eu não gostando de julgar, eu consegui compreender o motivo delas estarem lá. Porque o sensacionalismo usando um anjinho desaparecido é uma barbárie. Muitos um dia traziam uma informação, no dia seguinte falavam o oposto, daí no outro dia eles misturavam tudo, depois eles criavam mais uma outra história mirabolante, porque eles sabiam que se você colocasse na capa do seu vídeo, na thumbnail do seu vídeo, o nome e a foto da Ana Sofia, ia ter visualização. E eu acho isso uma extrema falta de caráter. Não citarei nomes, mas a quem sirva que vista a carapuça. Todas as vezes que aparecia na minha lista de vídeos algo relacionado à Ana Sofia, e eu olhava a quantidade de visualização, aquilo cortava o meu coração, me entristecia imensamente. Para quem me acompanha, ainda não são muitos, mas as pessoas que me acompanham já conhecem o meu caráter, já conhecem o meu comprometimento com a verdade e com os sentimentos alheios. O quanto eu busco, pesquiso, me informo para trazer para vocês informações com o máximo de veracidade possível. E se houver alguma fagulha de dúvida sobre aquilo, porque às vezes as fontes falam coisas diferentes, mas normalmente não são coisas assim que a gente deva levar muito em consideração, tem mais a ver assim com datas, números. Mesmo assim, eu sempre deixo claro para vocês. E com todo esse esforço que eu tenho para fazer o meu trabalho bem feitinho e para trazer o melhor conteúdo para vocês, eu tenho vídeos que não chegam a 100 visualizações. E isso me dá vontade de chorar. Eu não vou negar. Às vezes eu até choro. Porque eu vejo que mesmo fazendo um trabalho honesto, pessoas sem escrúpulos, que usam, que sugam até a última gota de situações tão tristes, enquanto eu que faço esse trabalho sério, honesto, não tenho 1/1000 da visualização delas. Mas aí eu paro, respiro e não vou mudar a minha conduta. Eu vou continuar trabalhando com honestidade e eu sei que na hora certa eu vou colher os meus frutos.
e que serão frutos de boa qualidade, porque eu faço o plantio, a adubação, tudo que é necessário para que aquilo venha, mesmo que um pouco demorado, venha com qualidade. E a gente está cansado de saber que tudo aquilo que vem fácil, muitas vezes acaba indo da mesma maneira. Para quem se importa de verdade com a Ana Sofia, eu tenho certeza de que ainda tá cheio de dúvidas, cheio de questionamentos. Muitas perguntas que não foram respondidas. A prevaricação na investigação, ela foi praticamente esfregada na nossa cara e sem a menor descrição, como se por nós não termos uma formação na área, nós fôssemos menos dignos de saber a verdade, ou até incapazes de fazermos os nossos próprios julgamentos, a fim de distinguir o que é certo do que é errado. A gente sabe, né, o que eu acabei de citar a respeito de canais que exploraram essa dor, que muitas pessoas têm sua bússola moral quebrada, ou então não deve nem ter bússola moral. Mas muitos de nós temos, e apesar de não termos um diploma nas mãos, nós temos um cérebro que funciona. Coisa que muita gente que tem um diploma na mão não tem. Será então, gente, essa a oportunidade que a gente estava esperando por justiça pela Sofia? Ou por descobrir aonde a Sofia tá? A gente clamou pela exumação do suposto corpo do Thiago, e tudo em torno daquilo foi extremamente esquisito. A gente clamou por investigação dentro daquele condomínio. A gente clamou pelo apoio do Ministério Público. Órgão esse que, para simplificar, deveria fiscalizar o trabalho da Polícia Civil, que um país inteiro estava questionando. E já que o caso havia sido encerrado, dado simplesmente como Thiago ceifou a vida de Sofia, perdeu a sua vida, pronto e acabou. Suponhamos que isso seja realmente verdade. Cadê as buscas pelo corpo? Será que essas buscas pelo corpo da Ana Sofia não foram dadas porque alguém sabia que ia ser perda de tempo, que nada seria encontrado? Gente, vocês devem se lembrar da Isis Mizerski, aquela moça grávida de 17 anos que desapareceu. Tem o caso aqui no canal, deixo na tela final para vocês. Mesmo que o tal Marcos Rony lá já tenha sido dado como o executor, até hoje eles ainda procuram pela Isis e pelo seu bebê. Uma área muito maior do que a de Bananeiras, de vegetação de mata cerrada, fechada, dificílima as buscas, mas estão procurando. Isso que o autor está lá, vivinho, e vai responder pelo seu crime. Por que a Ana Sofia não merece a mesma consideração? Ah, mas foram feitas buscas pela Ana Sofia. Sim, quando ela era considerada desaparecida, foram feitas buscas. Buscas aparentemente muito bem realizadas. Porém, numa área extremamente limitada. Uma área que se limitava, basicamente, ao percurso que ela fez, indo até a casa da amiguinha Emily e retornando. Já que eles tinham tanta certeza de que o Thiago tinha ceifado a vida da Ana Sofia, essas buscas pela Ana Sofia, que embora na opinião deles não estivesse mais viva, tanto a família quanto o Brasil, que se comoveu com esse caso, merecia um desfecho. A Ana Sofia merecia um desfecho. E por que ela não foi procurada? Já que não encontraram ali, naquela região,
nem Ana Sofia com vida, nem Ana Sofia sem vida, delimitassem uma área maior, mais abrangente. No entorno daquele condomínio, existem dezenas de estradinhas vicinais ao qual o Tiago não só tinha conhecimento, como ele tinha acesso. E os cães treinados especificamente para buscas de pessoas que já não estão mais vivas. Gente, esses cães têm um faro com um alcance de 4,5 metros de profundidade na terra, de 30 metros de profundidade na água. E essa capacidade deles já foi testada com um pequeno fragmento de osso ou com pouquíssimas gotas de sangue. Os cães, no geral, eles têm cerca de 200 milhões de receptores olfativos, enquanto nós, humanos, temos cerca de 40 mil. E isso em cães comuns. Vocês imaginam a capacidade que tem um cão que é treinado para isso? Existe um equipamento chamado radar de penetração. Alguns de vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, já devem até conhecer. Para quem ainda não conhece, eu falei mais detalhadamente a respeito desse radar no vídeo da família Perron, que é aquela família cujo filme Invocação do Mal foi baseado na vida deles, no que eles passaram. Para quem não liga para terror, mas gosta de história, é uma história fascinante, porque o terreno onde aquela casa, onde aconteceram aquelas coisas horríveis, havia sido construída, era um terreno onde houve, eu acredito, eu não vou lembrar, é claro, de detalhes do vídeo agora, mas foi o local onde houve a batalha mais sangrenta da Guerra Civil. Naquela época tinha-se pouca arma de fogo, então usava-se muito espada. Vocês podem imaginar a energia que tem aquilo. E lá vocês vão entender um pouquinho melhor, para quem não conhece, como é que funciona esse radar de penetração. Basicamente, ele pode mostrar uma profundidade, dependendo das condições do solo, de até 100 metros. Mas como aqui a gente quer falar de precisão, está comprovado que a precisão dele é de 10 metros de profundidade. Alguém aí acredita que o Tiago tenha sido capaz de cavar mais fundo do que isso, a ponto dos cães e do radar não conseguir encontrar? E tem tanta gente interessada no caso da Sofia, que provavelmente até emprestariam esse equipamento, que nem é um bicho de 7 cabeças. Gente, esse vídeo, ele é de extrema importância que seja propagado com o máximo de urgência possível. Então, eu não vou colocar fotos, mas nesse outro vídeo que eu vou deixar para vocês na tela final, tem imagens desse equipamento. Só com isso que eu citei, o que mais falta para a Polícia Civil lá de Bananeiras ou para qualquer outro órgão iniciar essas buscas? Já que eles alegam terem certeza absoluta de que a Ana Sofia não está mais viva. Para vocês, só a palavra deles basta? Conta para mim aqui nos comentários. Porque para mim não basta. A família da Sofia tem pouquíssimo conhecimento sobre investigações, sobre casos criminais. Por esse motivo, talvez tenha sido fácil, né, para convencer eles disso. Mas o Brasil não é tão ingênuo. Inclusive, a gente não só percebeu, como a gente já tem certeza que a autoridade PC de Bananeiras parece até ser aumentada ou protegida por autoridades verdadeiramente poderosas. Logo depois do caso da Ana Sofia,
surgiu aquela matéria do Cabrini sobre Marajós. Cadê que foi para frente? Alguém continua ouvindo falar? País inteiro, mas assim a região centro-oeste, região sul, sudeste, a gente sabe muito bem que norte e nordeste ainda existe em alguns lugares feudalismo, coronéis. Por que mesmo com a aclamação de um país inteiro, vocês só seguiram uma única linha de investigação? Vocês botaram na cabeça de vocês que era aquilo e foram, sem sequer olhar para os lados. É assim que se investiga? Se vocês acham que é assim que se investiga, vocês me desculpem, mas estão precisando fazer aí um cursinho de reciclagem. Se tinham tanta certeza da culpabilidade do Thiago, por que vocês permitiram que ele fugisse? Alegaram que dentro da delegacia ele coagiu a babá. Pode fazer isso? Eu juro por Deus que eu achei que se dentro de uma delegacia, debaixo do olhar de todo mundo, alguém coagisse uma testemunha, que ela deveria imediatamente ser presa. Gente, eu mostrei para vocês, para aqueles que ainda acreditam no que foi dito no inquérito, eu mostrei para vocês as circunstâncias em que o suposto corpo do Thiago foi encontrado. Nenhuma produtora de filme de quinta, no fundo do quintal, teria feito uma produção que encenasse uma cena de alguém ter tirado sua vida de maneira tão relaxada. Uma outra coisa que eu frisei várias e várias vezes, as imagens da câmera de segurança do mercadinho que pegava a casa do Thiago, onde se flagrou a entrada da Ana Sofia. Por que cargas d'água só foram exibidos os instantes que convinham? Não caberia no inquérito essas imagens estarem com pelo menos 24 horas, 12 antes, 12 depois? Um simples delay na internet, na conexão da internet, num país que sequer tem um satélite, poderia ter perdido a saída da Ana Sofia de lá. Embora, reforçando, eu acredito que o Thiago tenha, sim, subtraído Ana Sofia e passado para uma outra pessoa. Eu não sou a dona da verdade, isso é o que eu acredito. Se houve esse delay e a câmera não flagrou a Ana Sofia saindo, não foi mostrado por quê? Ela saiu e vocês não querem que a gente saiba? Outra coisa, vocês se lembram que eu falei para vocês da câmera na casa do vereador Marcelo Bezerra, que mora em frente à casa do Thiago? Câmera dele era de altíssima tecnologia, incluindo áudio. Essa câmera provavelmente gravou até a conversa que os dois tiveram quando o Thiago foi lá na casa do Marcelo perguntar para o Marcelo se ele tinha visto alguma coisa. Outra coisa, por que o Marcelo não foi chamado para interrogatório? Por quê? O depoimento dele não tinha importância, não tinha valor? Outro fato bastante ilógico no inquérito. As pesquisas ditas que o Thiago havia feito em seu aparelho celular. No inquérito, deveria conter prints do aparelho de celular onde o Thiago fez essas buscas, essas pesquisas.
O que tinha no inquérito eram coisas digitadas, de links, de sites aonde supostamente ele havia procurado. Se alguém tivesse me dado lá um computador, uma impressora e um pouco de folha A4, eu mesma teria digitado tudo aquilo. Então, quer dizer que isso não é prova nenhuma. Não citarei nomes, são muitos, são inúmeros os envolvidos. Às vezes é uma única maçãzinha ou laranjinha podre que acaba estragando uma investigação toda. Eu afirmo com toda a certeza do mundo que essa investigação teve muita prevaricação, mas muita mesmo. Isso é fato conciso. A questão é, por quê? Para proteger quem? Lembrando de mais uma coisinha. A perícia, a PC, já estava de posse das imagens da câmera de segurança do mercadinho que flagrou aquela silhueta, que para quem viu a quantidade de vezes que eu vi, sabe que era sim a Ana Sofia que estava entrando lá. Inclusive testemunhas viram que ali a Ana Sofia desapareceu. Mais uma vez, se na frente da casa do Thiago não tiver um portal para outra dimensão, é mais que óbvio que a Ana Sofia entrou lá. E a gente viu que ela entrou. Se a gente, que é produtor de conteúdo do YouTube, que analisou aquelas imagens algumas dezenas de vezes, eu acho que pode ter chegado até umas 100 vezes, conseguiu identificar claramente que era a Ana Sofia, vocês conseguem imaginar que os peritos que haviam analisado aquelas imagens também já tinham descoberto que era a Sofia. Por que foi necessário a rede de televisão Record mostrar isso pra gente? Por que foi necessário a repórter Grace Abdul e a sua equipe mostrarem aquilo pra polícia? E por que depois de algum tempo, quando eles viam que a Grace não ia largar o osso, tentaram grampear o celular dela? Que resposta será que a gente ia ter se a gente estivesse fazendo a simples pergunta a respeito do grampo no celular da Grace? Por quê? Afinal de contas, grampo se coloca no telefone de pessoas que estão sob investigação. E mais, tá? E mais, para isso é necessário um mandado judicial. Agora, se eu tiver assim tão por fora dos requisitos de uma investigação, por favor, me corrijam, tá? Até onde eu sei, ninguém tem autorização, além do juiz, de colocar grampo no telefone de uma pessoa que está sendo investigada, que dirá uma pessoa que não tem acusação nenhuma sobre ela. Então, se eu tiver assim tão alienada, me fala aqui, pode puxar minha orelha. Com tantos questionamentos da população, com tantas lacunas no inquérito que tinha um monte de repetição, talvez justamente para gerar aquelas mais de 1000 páginas para a gente quase enlouquecer lendo, analisando e estudando tudo aquilo. Como é que vocês conseguem colocar a cabeça no travesseiro e dormir? Minha opinião continua a mesma. Sofia está viva, Thiago a subtraiu para entregar para outra pessoa, não para nenhum fetiche dele, e para proteger o Thiago, ele deve estar bem longe
e encontraram um corpo qualquer, Rafael ainda desaparecido, e fizeram, né, aquela produção de quinta. Ou suponhamos que aquele lá realmente fosse o Tiago, que perdeu a vida em um outro lugar para se queimar arquivo, e depois, né, foi feito aquele teatrinho lá para parecer que foi ele quem deu fim à própria vida. Aí eu volto na questão. Se era mesmo o Tiago, qual o problema, qual a dificuldade de fazer a exumação naquele corpo e esfregar na nossa cara que é o Tiago, para fazer a gente parar de questionamento? Eu, particularmente, não tenho proximidade com a família da Sofia, mas eu sei que algumas pessoas que me assistem, que me acompanham, têm. Então eu peço para vocês encarecidamente, gente, abra os olhos dessa família nesse momento onde as coisas estão assim ainda bem quente, bem explícitas. Instrua eles a pedirem um novo defensor, mesmo que seja público, para que esse defensor possa representar eles e solicitar a reabertura do caso, para de repente todos, principalmente eles que são os maiores interessados, terem as respostas que até hoje ninguém recebeu. E que diante de tantos questionamentos a respeito das autoridades lá de Bananeiras, que essa nova investigação possa ser feita por uma equipe imparcial de outro estado. Bom, pessoal, tá aí. Para quem defendia, para quem tinha alguma dúvida, para quem se omitiu, o caráter do Dr. Valdir está aqui. Todos já sabem que o caráter dele ou não existe ou é extremamente deturpado. Vocês já devem ter ouvido aquele ditado que a sociedade anda com passos de formiga e sem vontade, mas anda. E aqui, pelo amor de Deus, gente, é uma claríssima segunda chance da Ana Sofia ter justiça, ou quem sabe até mais. Bom, eu já falei demais, agora eu passo a bola para vocês. Gente, não é só porque eu quero que o meu canal cresça, claro que eu quero que cresça, mas para quem assistir esse vídeo, eu imploro, bombardeiem os comentários pedindo para que essa investigação seja reaberta. Essa menina e todo mundo que se apegou a ela, essa menina que representa milhares que desaparecem por ano só no nosso país, merece isso. Ela e todas essas outras crianças. Então, por favor, gente, quem assistir, se não quiser dar like, não dá. Se não quiser se inscrever, não se inscreva. Mas nos comentários, bombardeiem essa justiça que foi injusta desde o início. E que essa nossa força consiga transformar esse deslize em uma segunda chance. Quem sabe até em a chance. Eu confesso que tô esperançosa, espero que vocês também, tá? E para quem ficou comigo até agora, o meu muitíssimo, muitíssimo obrigado. E desculpa pelos desabafos.